O título do meu trabalho, ele é um relato de experiência e o título é Pelo Lado de Dentro do Programa Guri Santa Marcelina, um processo de transformação da docência em educação musical. Meu trabalho, ele começa na minha própria história. Eu sou de uma família que sempre teve uma condição financeira bem estável. Minha infância e adolescência foi em uma casa onde eu tinha meu próprio quarto, brinquedos, quintal, internet, escola particular, acesso a bens culturais e de consumo, como passeio, cinema, livros, música e comida na mesa. Nessa realidade, iniciei meus estudos musicais aos 6 anos. O meu objetivo era ser organista. E aos 7, eu ingressei na orquestra da igreja. Num primeiro momento, eu me senti muito privilegiada, mas logo percebi a responsabilidade de compartilhar o que eu tinha de conhecimento com outras crianças de minha idade. Não era justo que só eu pudesse tocar na igreja. Foi nessa época que eu ouvi falar do Guri. Ainda não pretendia trabalhar com música, nem com qualquer outra coisa, porque eu tinha 7 anos. Mas nasceu o desejo de dividir meus conhecimentos musicais com outras crianças quando fosse adulta. Ainda nessa fase, tinha consciência de que havia pessoas menos privilegiadas socialmente e economicamente. Me incomodava essa percepção de que havia crianças privadas de elementos básicos como acesso à água potável e comida, além de educação e de uma estrutura familiar que oferecesse proteção e afeto. Mesmo ainda sem saber o que eram direitos básicos ou sem entender as diferenças entre os estratos sociais existentes, sentia-me tocada pelas diferentes realidades. O tempo passou e, além dos estudos de órgão, estudei piano e investi no violino. Cursei o curso de bacharelado em violino na Unesp e, em 2014, aos 22 anos, comecei a dar aula no Guri, instituição que sabia da existência desde criança. Essa oportunidade trouxe mudanças significativas para a minha vida pessoal e para uma melhor compreensão sobre educação musical em um contexto social. No programa, descobri que o valor da música e da minha performance como violinista eram relativizados. Eu não precisava ser a melhor violinista do mundo. Eu precisava ser humana. O fato de os alunos serem vistos e receberem conhecimentos musicais, ainda que não tão bem sistematizados por mim, por conta da minha experiência e inexperiência, resultava em manifestações de gratidão e reconhecimento por parte deles. Na relação com eles, no espaço entre eles, na minha atuação docente, as transformações no modo de enxergar as demandas sociais, as carências afetivas e os processos de aprendizagens musicais e o desenvolvimento humano que ali se desenvolviam, fui sendo moldada, tanto no que se refere às minhas metamorfoses pessoais, quanto profissionais. Comecei a ser mais sensível às diferentes realidades que cada aluno vivia e aprender a me comunicar de forma eficaz com eles, o que impactava diretamente nos resultados musicais. Por isso eu trouxe para vocês esse slide, com uma foto de uma das aulas mais marcantes pelas quais eu já passei. Lembro-me claramente que, após ouvir as demandas dos alunos sobre desigualdade, racismo e sobre os diversos desrespeitos pelos quais eles passavam diariamente, eu apenas me sentei e pedi que me explicassem melhor sobre esses assuntos. Eu não tinha o que ensinar a respeito, mas garanti que o ambiente acolhedor estivesse disponível para eles. O resultado dessa conversa foi um rap que apresentamos no final do semestre, que contava a história de uma menina que, durante mais uma viagem de metrô até o trabalho, se lembrava de toda a dificuldade que encontrou no caminho antes de se tornar professora do Guri. O trem de ferro, quando sai de Pernambuco, vai fazendo fucu-fucu até chegar no Ceará. Certo dia, passou na periferia, perto da casa da tia, procurando viajar. Encontrou uma moça destemida, corajosa, oprimida, mas disposta a mudar. Desde menina, tinha um sonho em sua vida, mergulhou em seu passado e começou a relembrar. Do sofrimento, do abandono e da bebida, uma vida tão doída, sem saber o que é brincar.
Vivenciou a solidão em sua vida, sem apoio da família para poder lhe ajudar. A porta amiga deu a ela nova vida, uma oportunidade para conseguir brilhar. O trem chegou, a sua vida passou, depois de tantas histórias, seu caminho terminou. Hoje em dia, ela lida com os traumas, sem deixar que seu passado a impeça de viver. Acompanhando, transformando outras vidas, que sem ela lá por perto estão fadadas a morrer. Não vamos nos calar, o mundo precisa mudar. Trago também algumas fotos dos meus alunos, que são bastante significativas durante o processo de aprendizagem deles, pois tanto na primeira quanto na quarta foto que aparece no slide, são situações em que a instituição recebeu violinos de tamanhos adequados para crianças que eram mais baixinhas e mais novas. E vocês podem observar o sorriso no rosto dessas meninas ao receberem um instrumento que realmente cabia no seu corpo e que elas conseguiam sustentar e tocar. Na segunda foto, essa turma era muito bagunceira. Então eu decidi usar como estratégia, usar a bagunça deles como parte da aula, e como vocês podem ver, a gente está numa situação muito significativa, na qual o violino está presente e as outras atividades que eles fazem também. Nessa terceira foto, mostra um espaço no qual durante 1 ano e meio trabalhamos sem ter água potável, porque o nosso bebedouro não funcionava. E mesmo assim, vocês podem observar o sorriso no rosto de cada criança e ver que eles estão participando da atividade, apesar do ambiente ser muito quente, chovia dentro, era uma situação bastante delicada, bastante vulnerável. O Guri Santa Marcelina é um programa de educação musical e inclusão sociomusical e sociocultural do Governo do Estado de São Paulo, que tem por atribuição a oferta de cursos gratuitos de iniciação musical, objetivando, além do ensino da música, a inclusão sociomusical e sociocultural de crianças e adolescentes. Nessa direção, vale ressaltar que a missão do programa é promover o desenvolvimento pessoal e social, cultivando o respeito, a solidariedade, a sensibilidade para as diferenças e a consciência na apropriação da história e das culturas brasileira e mundial. Além disso, o programa objetiva proporcionar experiências e vivências que incentivem os indivíduos a procurar outros modos de estar no mundo, garantindo uma verdadeira educação dialógica. A instituição busca construir uma pedagogia sociomusical e sociocultural dialógica cuja base está na participação ativa de todas as pessoas envolvidas no processo socioeducativo. É importante ressaltar que dentro do polo, o trabalho entre professores, assistentes sociais, analistas de polo e agentes de apoio é de igualdade, para que todos participem do desenvolvimento de uma educação de qualidade. O trabalho social atua cotidianamente e incisivamente por meio de ações socioeducativas, evitando evasões e contribuindo para criar um ambiente favorável ao aprendizado. Os assistentes sociais trabalham simultaneamente com os alunos e suas famílias e a pedagogia social, na qual autonomia e construção de projetos de vida estejam presentes. Através de muitas conversas e atividades sociopedagógicas, o vínculo com os alunos se fortalece. Isso ocorre com a validação e a valorização dos alunos. Comumente, o discurso afirmativo e positivo associado às práticas musicais começam a oferecer aos alunos uma autoimagem positiva. Segundo Suzuki, as pessoas são o que são, como resultado do seu ambiente próprio e específico. A força da vida se adapta de acordo com o ambiente. No programa Guri Santa Marcelina, a música é tomada como um instrumento de transformação do ser humano e ela se torna a mediadora da convivência social e reforça o sentimento de unidade, colaboração, respeito, organização coletiva e superação das inseguranças. Na imagem que aparece no slide, temos uma roda de conversa que está sendo feita com a assistente social, ela está aqui no cantinho da foto, durante uma das minhas aulas de musicalização no programa. Nicole, 5 minutos, tá? Ok, muito obrigada.
Neste evento, eu compartilho parte do meu percurso como professora de violino e de musicalização dentro de um programa social que atende crianças e jovens em áreas vulneráveis na cidade de São Paulo. Esta narrativa autobiográfica teve início com a demanda de refletir sobre meu percurso músico profissional como ponto de partida para a construção da minha questão de pesquisa, que após leituras, reflexões e um reencontro com partes da minha trajetória, se constituiu em investigar as trajetórias educacionais e profissionais dos alunos do programa Guri Santa Marcelina, integrantes da Orquestra de Corda e da Orquestra Sinfônica dos Grupos Artísticos do Guri. Essa investigação vai se pautar na abordagem teórica de José Machado Paes. Uma narrativa é um método de pesquisa qualitativa que começa com as experiências expressas nas histórias vividas e contadas pelos indivíduos. Um estudo autobiográfico é uma forma de narrativa na qual o pesquisador escreve e registra experiências, porém da sua própria vida. A fundamentação teórica utilizada irá se pautar na sociologia do cotidiano e na sociologia da educação musical. Portanto, essa investigação se insere no campo da educação musical no que diz respeito à formação musical e profissional que as instituições de ensino de música oferecem aos seus alunos. Serão analisados os projetos e os percursos profissionais em música dos jovens da área de cordas friccionadas, integrantes da Orquestra de Cordas e da Orquestra Sinfônica do programa. A pesquisa será desenvolvida numa abordagem qualitativa com dados construídos a partir de entrevistas e documentos oferecidos pelos colaboradores. Através destes, pretendo dar voz a estes jovens, permitindo que eles compartilhem parte de si mesmos, suas histórias, seus planejamentos, seus desafios e seus sonhos. Nesta direção, na pesquisa discuto questões como: quem são os jovens do Guri? Quais as expectativas profissionais que eles idealizam a partir de seus estudos musicais no programa? Qual é o papel do programa nestes projetos profissionais? Quais desafios estes jovens enfrentam para a efetivação de seus projetos profissionais? De que forma lidam com eles? Quais são as suas trajetórias? Levando-se em consideração o viés da profissionalização na área musical, compartilho com vocês uma de minhas alunas tocando em um curso de capacitação Suzuki, no qual eu e mais 2 professores do programa estávamos. Foi através dessas experiências que hoje ela está terminando um curso de licenciatura em música na Universidade Federal de São João del Rei. Por fim, atuar em um programa social é também lidar com a pobreza na qual muitos dos meus alunos vivem. É observar as casas existentes nos locais em que trabalho, perceber que usam frequentemente a mesma roupa, ouvir que alguns só se alimentam da merenda escolar, ver garotas adolescentes sendo babás de seus irmãos e primos mais novos, categoria juvenil que pais chamam de mães domésticas, e garotos saindo das aulas para trabalhar muito cedo,
pois precisam ser parte ativa na renda familiar. Eu trouxe uma citação aqui da Denise Yamaoka, e eu fiz questão de trazer essa citação dela, porque Denise, assim como eu, é professora no programa Guri Santa Marcelina. A compreensão das condições de local de moradias das famílias e dos adolescentes também são questões prementes para reflexão sobre consciência social, pois são geradores de vulnerabilidade. É fundamental que o professor que atua no programa Guri Santa Marcelina, assim como em qualquer outro programa social, tenha clareza deste cenário, e nessa direção, o Guri investe na formação permanente de todos os seus profissionais através de uma política de formação permanente que contribui para a construção de um novo olhar quanto ao papel social da educação, propiciando uma visão que se atenta para a formação humana dos alunos, para sua inclusão social e cultural. Quando iniciei minha prática docente, não compreendia o que seria uma educação para a liberdade, para a autonomia e para o melhor desenvolvimento humano, construída através da música e do diálogo. Através dessa política de formação e aperfeiçoamento de equipe, pude entender que meu trabalho na instituição não era meramente técnico. Essa formação permanente me deu as ferramentas necessárias para refletir sobre a minha própria prática, transformando-me em alguém que defende uma educação musical social. Meu primeiro comentário é que a gente precisa normalizar o choro no ambiente acadêmico. Não dá, não consigo. Eu não sei se chega a ser uma pergunta, mas eu queria parabenizar o trabalho da Nicole, que eu achei muito bonito, e eu vi toda a história e como você se emociona e vê como isso faz parte da sua vida, né? E é muito lindo ver esse seu envolvimento. E eu queria mais uma curiosidade, é um rap que vocês fizeram com os alunos, é aquela letra ali que você leu? Sim. Nossa, muito, muito bonita. Eu já fiquei imaginando aqui alguma música, alguma coisa assim. Sim. Muito legal, parabéns. E foi tão significativo que no dia da apresentação nós fizemos cartões com algumas frases. Então, diga não ao preconceito, o mundo precisa mudar, eu sou igual a você. E durante o rap, as crianças iam até a plateia e entregavam esses cartões para os seus pais. Nicole? Pois não, Eliel. É um prazer conhecer você. Meu nome é Eliel, também sou violinista, ex-violinista na verdade. Hoje sou violista. Sou também formado aí na UEM. Primeiro quero parabenizar seu trabalho, muito bonito. Obrigada. Eu acho que todo músico que gosta, que ama, né, de verdade aí, o que faz, quando vê um trabalho desse que faz de fato diferença aí na vida da garotada, não tem como não se emocionar, não. Parabéns. Eu vi em alguns vídeos aí, acho, no site, participando, você fez alguns cursos de Suzuki. Sim. Eu tive a oportunidade de participar com ela em alguns dos cursos de formação Suzuki que fiz em São Paulo. E é uma experiência que, assim, meu sonho era trazer ela aqui em Maringá para o curso de licenciatura inteiro, fazer, assim, uma semana de filosofia de Suzuki com ela, porque, assim... Me chama. É possível você no começo da sua fala, né? Você falou, não preciso ser a melhor violinista do mundo, é um caminhão de lixo passando aqui na rua. Pronto. Não preciso ser a melhor violinista do mundo, mas com o que eu tenho eu posso ajudar muita gente. Eu acho que a partir do momento que a gente compreende a profundidade, o significado dessa afirmação, a gente passa a ser um pouco mais feliz com o que a gente faz. E professor feliz é aluno feliz também. Então, é tudo um processo, né? Uma coisa puxa a outra. E quando a gente sai do bacharel, a gente está preocupado com a técnica, a gente está preocupado com a perfeição da performance, a gente está preocupado com várias outras coisas, e que, lidando com os alunos que não tiveram o mesmo acesso que nós, na verdade, não tem quase acesso a nada, aí a gente descobre que o lado humano é muito mais importante do que a perfeição técnica, né? Não que a gente vai abrir mão dela, abandonar e tal, não é nada disso. Mas é muito bonito aí o teu trabalho, parabéns. Eu acho
O mundo precisa de professores, mais professores assim, com essa visão aí humana. Muito bom, parabéns. Muito obrigada. Eu não sei se eu ainda tenho tempo. Eu tenho para comentar? Tá. Na verdade, posso só responder o Eliel, aí você já... Eliel, na verdade, assim, quando eu saí da Unesp, eu saí com a certeza de que eu ia fazer logística. Eu coloquei meu violino atrás do sofá e deixei ele mofar, porque eu não mexi nele durante 1 ano. Eu saí com a certeza de que eu era incapaz de tocar violino. Então, o curso Suzuki, ele tem um significado muito grande. E você não é a única, infelizmente. Infelizmente. Mas o curso Suzuki trouxe de volta, assim, essa possibilidade de não precisar, de tocar bem, porque afinal é isso que eu estou ensinando, não tem como eu tocar mal e ensinar, mas de não precisar me cobrar tanto nesse sentido e perceber que eu consigo sim um bom resultado na mão de outras pessoas. Os meus alunos vão tocar muito melhor do que eu. Paulo, por favor. Ô Nicole, parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns à Vânia que está escutando. É muito importante essa temática estar viva na educação musical, né? Eu já fui professor do Projeto Guri, tive essa felicidade. Foi em 2006, 2005, e se hoje eu estou aqui fazendo pesquisa sobre projeto social, é pela paixão que eu adquiri pelos projetos sociais através do Guri. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu sou um cara que gosta de cutucar as coisas, sabe? E eu sei que você, assim, né? Então, assim, uma coisinha, sabe que eu senti falta? Não é nem crítica. Eu senti falta de ver os alunos tocando rap, tocando, fazendo aquela música que você, se você tiver o vídeo aí e puder mostrar um trechinho pra gente, seria muito legal. Eu não encontrei o vídeo. Não tem. Uma pena. Eu fiquei com vontade de ver isso daí, né? Porque quando você comenta, você dá essa expectativa no trabalho, aí você colocou o vídeo daquela formação, né? Que eu já participei dessas formações, elas são muito legais, mas eu só senti falta de ver os alunos assim. Mas parabéns, viu, Nicole? Muito obrigada, Paulo. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, acho que a gente pode seguir para o próximo trabalho. Paloma, muito obrigada por ter me auxiliado no tempo. Muito obrigada também a todos vocês por terem me ouvido. É uma honra estar aqui. Fico claramente emocionada quando falo dos meus alunos, porque não adianta, os bichinhos mexem com o meu coração. O nosso próximo trabalho é da Maria Clara Silva Dias. Recording in progress. E ele fala sobre projeto social em música, identificando práticas decoloniais no ensino das cordas friccionadas. Seja bem-vinda, Maria.